Sauda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos? Estarmos aqui nesse sábado, onde o nome do Senhor foi louvado, foi adorado, e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra de Deus, que abram em Lucas, capítulo 13. Lucas 13, dos versículos 10 ao 17. Lucas 13, do versículo 10 ao 17. Glória a Deus, aleluias. O título não vai aparecer ali no telão, né, irmãos? Mas o tema é a cura de uma mulher enferma num sábado. Amém, irmãos? Amém. Passo a lei em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Aqui, irmãos, o versículo 10, vai dizer que Jesus ensinava numa das sinagogas. As sinagogas, irmãos, esses templos que os judeus construíram, eles construíram durante o exílio na Babilônia. Quando eles foram retirados de Jerusalém e levados para a Babilônia, lá eles não tinham templo para adorar o Deus Todo-Poderoso. Então eles criaram as sinagogas e ali se reuniam, e meditavam na palavra do Senhor. Quando eles voltaram para Israel, foi reconstruído, construído o segundo templo, mas eles continuaram com essa tradição de se reunir nas sinagogas e deixavam o templo para as festividades, para os sacrifícios. Então eles continuaram ainda, se reunindo nas sinagogas. E vai falar aqui, irmãos, que esse livro, é o livro de Lucas. Lucas, irmãos, era um médico. Então talvez, seja por esse motivo que ele é o único a relatar esse milagre. Não está em Marcos, Mateus, está em Lucas. Então, ele relatou esse milagre, talvez por ele ser médico e lidar, diariamente com a enfermidade, com as doenças, e tentar sempre estar levando a cura às pessoas. Ele relatou a cura dessa mulher. E a gente vai aprender na palavra de hoje, irmãos, que Deus, não tem o tempo de Deus trabalhar. Deus trabalha em qualquer lugar, em qualquer momento, irmãos. Aqui a gente vê, que essa mulher, ela padeceu 18 anos, oprimida por Satanás, é uma enfermidade que tem a sua origem espiritual. Não era apenas uma doença, como era da mulher do fluxo de sangue, que padeceu por 12 anos. Tem o paralítico, do tanque de Betesda, que padeceu por 38 anos. Então veja, irmãos, que essas pessoas, principalmente essa mulher aqui desta noite, que ela estava na casa de Deus,
18 anos, né, doente, e estava lá perseverando, buscando o Senhor. Então isso fica, irmão, de exemplo para a gente, porque nós estamos aqui na 5ª fase da campanha, mas se for juntar todas as fases, dá cerca de 8 meses que iniciou essa poderosa campanha. E às vezes, irmãos, aquela cura, aquela bênção, aquele livramento, aquela pessoa que a gente quer ver na presença do Senhor, ainda não aconteceu. E isso, irmãos, fica de exemplo para a gente essa noite, perseverar, irmãos, crendo Deus que tudo pode, irmãos, que no tempo oportuno a nossa bênção vai chegar. Pode demorar dias, meses, anos, décadas. No momento oportuno o Senhor vai abrir a porta e a bênção vai chegar na nossa vida, irmãos. Essa mulher, irmãos, 18 anos, né, oprimida por Satanás, e aqui a gente vê que a curvatura que ela andava inclinada, mas isso era o efeito, né, da enfermidade espiritual que ela estava. Satanás, a Bíblia não fala o porquê que ele se apossou dessa vida, e ele oprimia essa vida todo dia, irmãos. Essa mulher andava encurvada, e a gente vê que naquela época era pior, porque hoje não tem o preconceito, naquela época tinha o preconceito. A pessoa via alguém enfermo, achava que aquilo tinha alguma coisa a ver com pecado, e muitas vezes não tem nada a ver, irmãos. Então essa mulher, mesmo sendo, né, sofrendo os preconceitos, tendo 18 anos, né, buscando o Senhor, e nada acontecendo, ela perseverou, irmãos, porque Deus colocou essa palavra desta noite na Bíblia para falar conosco nessa noite, irmãos. E veja que era também num sábado, e Jesus estava lá curando, e Jesus também está aqui essa noite curando, irmãos. Basta a gente crer, irmãos, que o nosso Deus Todo-Poderoso tudo faz por nós. Então vamos, irmãos, perseverar, né? Às vezes tem pessoas que não estão na presença do Senhor, que por motivo ou outro se desviou, ou que ainda não chegou, que te convida você que está na presença do Senhor para parar, para ir lá com Ele, naquele local que não é de Deus. Irmãos, não é motivo porque está orando e essa pessoa ainda não chegou na presença de Deus, ou não retornou para a presença do Senhor, você largar e ir lá com essa pessoa. Não, irmãos, você estando aqui, você é canal de bênção para aquela pessoa. A sua bênção vai chegar, irmãos. Aquela pessoa vai se consertar com Cristo, vai vir, né, na presença do Senhor. E nós somos o canal de bênção, irmãos, porque nós que estamos aqui orando, crendo que Cristo está trabalhando na vida daquela pessoa. Assim como também, irmãos, nós cremos que Deus está trabalhando nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Porque muitas das coisas, irmãos, às vezes é apenas um sonho. Depois o Espírito Santo toca, a gente começa a trabalhar naquele sonho, aquele sonho passa a ser o quê? Um projeto. E com, né, o passar do tempo, irmãos, e tanto a gente lutar, orar, clamar, o Senhor faz aquele projeto tornar uma realidade, irmãos. Então, irmãos, nós que estamos na presença do Senhor, a gente tem que saber que não importa o tempo, né, que a bênção vai chegar, nós temos que ter a certeza que vai chegar. E nós temos, irmãos, que aprender, né, como com a mulher do fluxo de sangue, com a mulher desta noite, né, com o paralítico de Betesda, que não importa o tempo, se é 12 anos, 18, 38 anos, a nossa bênção vai chegar, irmãos. Nós temos que ter essa certeza, porque nós servimos um Deus, irmãos, que não tem difícil para nosso Deus, não tem impossível para nosso Deus. É um Deus que tudo pode, é um Deus que faz. Quantos testemunhos, irmãos, né, a gente tem ouvido aqui durante a campanha, antes mesmo da campanha, no ano passado, de bênçãos, de livramento, de cura. Curas que o médico já não falou que não tinha mais jeito, né, de cânceres. Quantos testemunhos nós não ouvimos aqui? Mas para Jesus tem jeito, irmãos. Então vamos continuar perseverando. E aqui o versículo 10, né, diz: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Foi dito aqui quando surgiu sinagoga, e no culto de terça, né, irmãos, foi explicado por que Paulo, os discípulos, os apóstolos e Jesus, eles iam até a sinagoga, porque a sinagoga, irmãos, é onde estava o povo de Deus. Eles não acreditavam que Cristo era o Filho de Deus, mas eles acreditavam na lei de Moisés no Antigo Testamento. Então ali era o ponto de partida, né, para Jesus, para os apóstolos, ir até a sinagoga e explicar: esse Messias que vocês estavam esperando é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui era o próprio Cristo que estava, irmãos. Então o ponto de partida era as sinagogas,
que era o povo de Deus que eles estavam, mas que eles estavam cegos espiritualmente, eles não viam o próprio Deus que estavam na frente deles, e Jesus estava lá cumprindo toda a palavra, né? Mas eles, pela tradição, irmãos, isso que a gente tem que tomar muito cuidado também, nós que estamos na presença do Senhor, parar de querer inventar coisas que não existem, né? Começar com muita tradição, muita coisa do homem, doutrina do homem na igreja, isso, irmãos, a gente vê que não é bom, porque afasta a gente da presença do Senhor. O que a gente tem que fazer cada dia é colocar mais no culto a palavra do Senhor, do jeito que é, do jeito que está escrito, não ter, né, igual tem pessoas que têm medo de passar embaixo de uma escada. Irmão, tem que passar embaixo da escada ou do lado da escada, não importa, é glorificando o Senhor. A gente não pode ficar colocando, né, tradição, coisas do mundo na nossa vida, ter medo, né? A gente sabe que hoje em dia, irmãos, muitos ministram a palavra do Senhor por amor, outros ministram buscando o quê? Sucesso, para poder ganhar dinheiro com aquilo. Então, surge qualquer coisa que seja algo tecnológico, já fala que é a marca da besta, que isso daí é do demônio. Irmãos, Deus nos deu uma mente racional. Se chegar algo que for de Satanás, o Espírito Santo do Senhor vai nos tocar o coração. Quando surge alguma doença, como surgiu a pandemia, né, 2019, parece pessoas que pegou um culto que falou algo genérico, falando, tá vendo, profetizou, que não sei o que é o fim, que Jesus vai voltar amanhã. Irmãos, ninguém sabe o dia que Cristo vai voltar. Que Cristo está para voltar, a gente sabe pela palavra, mas o dia, a hora, ninguém sabe. E essas pessoas, irmãos, elas brincam com coisa séria, brincam com coisa de Deus. E as pessoas do povo de Deus, muitas vezes, por ser um povo simples, por não ter calma para meditar na palavra do Senhor, irmãos, não tem problema se a gente, é que ninguém sabe tudo, né? Nem o pastor, nem ninguém, quem sabe tudo aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não sabe algo, não está entendendo algo que está acontecendo, pergunte para alguém vai saber, procura, né, ouvir uma pregação, algo a respeito no YouTube, mas não vá, meus irmãos, ouvir a primeira coisa que você ouviu lá e tomar como verdade, porque aí a gente toma aquilo como verdade, a gente começa do errado, e aquele caminho que começa torto, vai para o caminho errado, irmãos. Eu mesmo, quando comecei a estudar a palavra do Senhor, eu ouvi uma pregação, e aquilo que o pregador falava, eu assimilava como uma verdade. Depois eu ia ler um comentário, eu via que estava diferente. Aí eu ia procurar estudar, e eu via que aquilo que a pessoa falou, né, talvez seja por não ter compreendido direito, não era aquilo que eu tinha falado, era outra coisa. Mas no começo eu tomava aquilo como verdade e ficava sendo. Então a gente tem que ter discernimento, né, daquilo que a gente ouve, porque tem pessoas, irmãos, infelizmente, por falta de conhecimento, mas tem pessoas que distorcem a palavra do Senhor para poder usar do jeito que ela quer. Então a gente tem que ter discernimento. Tradição na igreja, né, a gente faz um culto racional e de respeito ao Senhor nosso Deus. Aqui a gente não admite brincadeira, né? O pastor José é uma pessoa bem centrada nisso. Não admite brincadeira, não admite coisas, escândalos, né? Ficar alguém aqui apontando de dedo, profecia que não é de Deus. Aqui não se admite essas coisas, irmãos, porque está de acordo com a palavra do Senhor. A palavra fala, pelo fruto se conhece a árvore. Então a gente tem que tomar cuidado para muita gente que aponta de dedo para a gente, né? Aí você fala, essa pessoa é um profeta do Senhor mesmo? Veja os frutos que ela está dando na vida dela, na família dela, na onde ela coloca a mão, na obra do Senhor. Aí você vai conhecer a árvore. Então a gente tem que ter discernimento, mas a gente não pode ficar colocando muita burocracia e coisa do homem, né? Porque muitos irmãos, quando vai colocar algo na igreja que ele quer, ele fala que sentiu de Deus e que Deus que mandou, porque ele falando isso, né, não tem como o irmão rebater. Como é que você vai rebater Deus? Você vai falar assim, isso aí foi Deus que mandou mesmo? Você não vai contra o Senhor, então você acaba acreditando naquilo e acaba achando aquilo normal. Mas, irmão, a gente tem que ver de acordo com a palavra. Se foi Deus que falou mesmo, glória a Deus, e vai ser algo abençoado, né? Como o pastor colocou essa campanha, e tem sido uma campanha abençoada. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com o que as pessoas falam para a gente, ao sentir de Deus, que Deus mandou falar com você,
que Deus mandou fazer isso, irmãos, olhe, né, reflita, antes de você ficar recebendo qualquer coisa para a sua vida, porque se nós orarmos para nosso Deus Todo-Poderoso, na nossa casa, ali o Espírito do Senhor já fala conosco, irmãos. O Espírito Santo nos direciona para os caminhos corretos, nos leva, né, as nossas vitórias, nossas conquistas, também nos leva a desviar do mal. O Espírito Santo de Deus fala conosco todo dia, irmãos. Então a gente não precisa, irmão, a gente tem que vir na casa do Senhor para louvar, adorar nosso Deus, agradecer e aprender da palavra de Deus. Não é só ficar recebendo profecia aí, que tem muita gente que vai na igreja e não tem compromisso com quem está ali não. Ele fala a profecia e se não se cumprir, você esfriar na sua fé, ele não está se importando com isso. É claro que um dia, irmão, todos nós, isso que é o bom, né, que todos nós vamos passar pelo juízo de Cristo. O ímpio, o cristão e o falso cristão, todos vão passar pelo tribunal de Cristo. Então, irmãos, não acho que vai ficar impune. Todos nós vamos ter acerto com Cristo. E que bom, irmãos, se a gente chegar no tribunal de Cristo, mesmo a gente sendo falho, pecador, Cristo falar: bendito de meu Pai, nosso nome estiver lá no livro da vida, irmãos. Então vamos, irmãos, perseverar na obra do Senhor. Vamos tomar cuidado com tradição humana e seguir o que manda a tradição de Deus. Porque os fariseus, os escribas, eles seguiam a palavra, mas de acordo com o que eles queriam. Porque se eles ouvissem, né, a palavra, eles saberiam que Cristo era o Messias, porque está na palavra. Não foi algo que surgiu depois, quando Cristo nasceu. Está em Isaías, né, está em Daniel, está em vários outros livros. A Bíblia, o centro da Bíblia é nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eles não reconheceram? Porque eles queriam Cristo do jeito deles, e Cristo veio do jeito que era para vir, irmãos. Então vamos tomar cuidado com tradição humana, vamos dar crédito à palavra do Senhor. O que o homem coloca, irmão, se tiver de acordo com a palavra, glória a Deus. Se não tiver de acordo com a palavra, irmão, está errado e tem que ser consertado. Então aqui, irmãos, fala que num sábado Jesus estava ensinando na sinagoga. Aí o 11 vai dizer: e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela andava encurvada, sem poder endireitar de modo nenhum. Então veja, irmãos, se isso não é algo urgente, uma pessoa que está há 18 anos doente, encurvada, ali Satanás oprimindo aquela vida, irmãos, não é algo urgente, irmão? Não vai chegar na presença de Cristo e Cristo não vai curar. Irmãos, Satanás chega na presença de Cristo para cair por terra. Satanás não vai estar na igreja, né? Cristo não vai estar na igreja e Satanás, né, chegar e Satanás continuar ali, não, irmãos. Satanás chega na presença de Cristo para cair por terra. Onde Cristo está, não tem campo para Satanás, irmãos. E assim é nos dias de hoje também, irmãos. Quando os irmãos vêm aqui receber oração, se tiver, né, alguma obra demoníaca, algum espírito, vai cair por terra e vai ser libertado aquele homem, aquela mulher, irmãos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nunca foi a velório. Se a gente lê a Bíblia, onde Cristo chegava no velório, ele ressuscitava a pessoa. Porque Cristo venceu a morte, venceu Satanás, e venceu Satanás no deserto. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, onde chega tem transformação. Se ali tem doença, principalmente a doença espiritual, que o médico não consegue curar, Cristo cura, irmãos. A gente tem visto muitas pessoas que a gente olha pela, né, aparência física da pessoa, muitas vezes pelo poder aquisitivo da pessoa, pela família que a pessoa tem, e a gente fala: que pessoa abençoada. E a pessoa chega no quarto, se tranca, chora, à noite não consegue dormir, está o quê? Perturbado, irmãos. Muitas pessoas assim tiram a própria vida. Então veja, irmãos, que não é brincadeira, né? Satanás não está brincando. As pessoas estão tentando relativizar a maldade de Satanás, mas Satanás continua mal, perverso, querendo matar e destruir, irmãos. Então a pessoa chega, não tem paz. Você olha para uma pessoa, aparentemente está tudo certo, né? Mas não tem paz. Na casa é briga atrás de briga. No serviço, se a pessoa é um funcionário subordinado, faz tudo errado. Se é um patrão, né? Se é um encarregado, trata com opressão os funcionários.
Então, irmãos, é uma pessoa perturbada, e ali, irmãos, não é a pessoa que é perturbada, é o espírito que está naquela pessoa, que está perturbando a vida daquela pessoa, irmãos. Então nós, irmãos, somos canal de bênção para essas pessoas. A gente tem que levar a palavra, né? Tem que orar por essas pessoas, para que Cristo possa libertar, como libertou essa mulher, irmãos. Aí o 13 vai dizer: ao vê-la, Jesus chamou, ele disse: mulher, você está livre de sua enfermidade. Mas veja, irmãos, que no capítulo 12, no versículo 12, na primeira parte fala: Jesus a chamou. Então, irmãos, é essa que é a lógica, não está na Bíblia por acaso. Primeiro Jesus chama, traz para a casa de Deus, seja do jeito que for, doente, com vício, do jeito que for, Cristo chama e traz para casa, irmãos. Depois, quando a pessoa chega na presença do Senhor, aí Cristo vai e cura, Cristo liberta, Cristo restaura aquela vida, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E veja, irmãos, que ela não foi igual a mulher do fluxo de sangue, que foi lá e tocou na veste do Senhor Jesus Cristo, como o cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela não, mas ela foi na casa de Deus, ela estava perseverando, 18 anos enferma, possuída por um espírito, de enfermidade, mas estava lá, estava curvada, mas estava perseverando na presença do Senhor. É isso que a gente tem que fazer, irmãos, perseverar, porque hoje, irmãos, nós temos o privilégio de ter nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, em espírito, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, irmãos. Então a cura, irmãos, é algo real na nossa vida, irmãos, e todo aquele que chega a Cristo, irmãos, ele é libertado. Vai ter logo mais a oração em posição de mãos, irmãos. Ali não é a posição do obreiro, do presbítero, da diaconisa, do pastor. Ali você tem que crer pela sua fé, que é a mão de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua cabeça, irmãos, te libertando, curando, trazendo a bênção que você tem pedido, irmãos. E o 13 vai dizer: veja, irmãos, que primeiro Cristo, curou a sua enfermidade espiritual. E no 13 vai dizer: e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Primeiro, irmãos, Cristo foi na causa, Cristo não foi no efeito, que é o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente fica com uma dor de cabeça, a gente toma uma dipirona, melhora, mas se for algo sazonal, que todos nós temos de vez em quando uma dorzinha de cabeça, sem problema, irmãos. Mas se a dor perseverar, tem que procurar a causa, qual o motivo daquela dor, tem que procurar. E aqui foi isso que Cristo fez. Cristo curou, libertou ela primeiro da causa, que era o espírito demoníaco que estava sobre a vida dela, e logo em seguida Cristo colocou a mão sobre ela e curou ela fisicamente. E o que ela fazia, irmãos? Dava glórias a Deus. É isso que a gente tem que fazer, irmãos, quando a gente for abençoado, porque às vezes acontece algo na nossa vida, que era para acontecer algo muito pior, Deus dá o livramento, dá o escape, acontece algo menor, algo que a gente consegue lidar com aquela situação, e a gente tem que ver aqui, irmão, testemunhar pelo livramento. Quando vier a bênção também, irmão, testemunhar pela bênção, reconhecer que tudo na nossa vida provém de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. É isso que a gente tem que fazer. Essa mulher de 18 anos, irmãos, poderia estar questionando, murmurando, ter desviado, mas não, ela perseverou na presença do Senhor. Ela sabia o Deus que ela servia, irmãos. Ela sabia que uma hora Cristo ia libertar ela, e libertou, irmãos. É isso que a gente tem que fazer, irmãos, perseverar. O segredo do cristão é perseverar em Cristo, irmãos, porque nós perseverando em Cristo, nós vamos alcançar a nossa maior bênção, que é a nossa salvação. E aqui, irmãos, fica outro exemplo dessa mulher também. Logo que ela foi curada, o que ela fazia? Dava glórias a Deus, irmãos. Vamos glorificar a Deus, irmãos, porque muitas vezes, irmãos, a gente está indo tão bem na nossa vida profissional, está indo tão bem as coisas na nossa família, no ministério, está tudo tão calmo, o mar, está uma bênção. A gente acorda de manhã, e esquece de agradecer a Deus, por você acordar bem, com saúde, a família está bem, a parte financeira está bem, no ministério está indo tudo bem, e a gente acha que é tudo normal. Deus tem obrigação de nos abençoar todo dia, não se coloca de joelho, não agradece a Deus por ter acordado mais um dia bem, com saúde. Quando a gente volta para nossa casa depois do trabalho, do estudo, dos nossos afazeres, deu tudo certo, e a gente acha que é obrigação de Deus abençoar todo dia,
e a gente não lembra na hora de deitar, de dormir, de agradecer a Deus pelo dia abençoado que Deus nos deu, por o Senhor ter nos sustentado. Então, irmão, a gente tem que saber que da gente acordar, da gente estar aqui hoje, essa noite, já é uma bênção muito grande na nossa vida. Muitos queriam estar aqui, estão num hospital, outros perderam os movimentos, não conseguem mais andar, e nós estamos aqui, irmãos, com saúde, na casa do Senhor. Tem luta, tem, mas Deus está sustentando, irmãos. Então vamos, abrir os nossos olhos, espirituais, para que a gente possa ver o quanto que Deus tem feito na nossa vida. Porque muitos não glorificam o Senhor quando acorda e está bem, está indo trabalhar, mas quando parece uma enfermidade, aí lembra de orar para o Senhor, para pedir a cura. Então, irmãos, vamos sim, se vier a enfermidade, consagrar ao Senhor, porque é o Senhor que vai entrar com providência. Mas quando tiver tudo bem também, irmãos, vamos lembrar de agradecer a Deus por estar tudo bem. Vamos glorificar o Senhor, agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor estar cuidando de mim, da minha família, do meu emprego, do meu comércio, do meu ministério. Que isso, irmãos, Deus se alegra e está abençoando, e nós estamos o quê? Reconhecendo. Não é achar que é obrigação de Deus nos abençoar o tempo todo, porque a hora que vem a luta, aí lembra de pedir, para Deus, mas a hora que está tudo bem, esquece de agradecer a Deus. Muitos, irmão, é igual a saúde, que hoje é uma doença espiritual, mas que tinha um reflexo físico também. Muitos de nós não agradecemos a Deus pela saúde que Deus tem nos dado dia a dia, mas quando vem a enfermidade, aí lembra de dar valor à saúde, lembra de pedir a Deus a restauração. Então, irmãos, vamos valorizar, a nossa saúde, as nossas bênçãos que Deus tem posto na nossa vida, e vamos também lembrar de agradecer a Deus por tudo de bom que Deus tem feito em nossas vidas. Não vamos se acomodar com as bênçãos, não. Enquanto Deus estiver abençoando, vamos estar glorificando e testemunhando, louvando o nome do Senhor. Quando vier a luta, vamos pedir providência de Deus e vamos continuar, irmãos, perseverando, como essa mulher perseverou, louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor. É assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Reconhecer que em tudo, em todos os campos da nossa vida, o Senhor está cuidando. O Senhor tem trabalhado por nós, irmãos. E muitas das bênçãos que a gente recebe, irmãos, a gente nem merece, mas Deus é misericordioso, tem prazer em nos abençoar. Então, irmãos, vamos saber reconhecer que poderoso é o nosso Deus na nossa vida. E essa mulher assim o fez, dava glórias a Deus. E o 14 vai dizer, o chefe da sinagoga. Veja, irmãos, da onde que veio, a contenda, O chefe da sinagoga, que era, se ele era o chefe, ele tinha que conhecer que ali na frente dele estava o Deus vivo, mas não conheceu, porque é a tradição, irmãos, é a tradição do homem. Por isso que tem igreja, irmãos, que está colocando porta larga, porque colocando a tradição do homem, o homem consegue colocar a hierarquia. Você é isso, eu sou melhor do que você, não sei quem é melhor do que não sei quem. E perante Deus, irmão, não tem hierarquia nenhuma, é tudo igual, do servo ao pastor, todos nós somos servos. Tem, dentro da igreja, organização, mas perante ao Senhor, irmãos, é tudo igual, todos nós temos o mesmo valor, e é um grande valor. Então, o homem tenta o quê? Colocar a mão dele, fazer as coisas do jeito dele, e aí acaba saindo, das coisas de Deus, porque ele coloca a hierarquia, ele quer as coisas do jeito dele. Não, irmãos, é do jeito de Deus, sempre foi e sempre será do jeito de Deus. Se a gente quiser ir bem na nossa vida, e principalmente na obra do Senhor, tem que diminuir nós e crescer no Senhor Jesus Cristo em nossa vida, irmãos. Do jeito que Cristo mandar, a gente vai fazer. Nós estamos aqui para obedecer, para servir, não para Deus nos servir, nós estamos servindo ao Senhor. Então vai falar com o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. Veja, irmãos, por isso que o cristão tem que tomar cuidado com o nosso testemunho que a gente dá aí fora, para que ninguém venha repreender como Cristo repreendeu. Falou, porque eles faziam as coisas escondidas, ali na sinagoga, todo mundo não pode trabalhar no sábado, vamos guardar o sábado, mas na casa dele, onde ele foi da sinagoga, tinha pegado o jumento dele, o boi dele, dado água, alimentado. Por quê? Se o jumento ou o gado dele ali viesse a pegar uma enfermidade e morrer, ele ia ter prejuízo. Então, quer dizer, da parte financeira dele ele cuidava,
mas de um cristão ele não poderia cuidar, de um servo do Senhor? Então veja, irmãos, o que Cristo falou para ele no 15: porém o Senhor lhe respondeu: hipócrita. Então veja, hipócritas no plural, né, que tinha mais de um, né? Cada um de vocês não desprenderam da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então veja, irmãos, que Cristo, né, ele se importa com o seu rebanho, que somos nós somos as ovelhas de Cristo. Então para Cristo, irmãos, não tem hora, não tem lugar. Se você encontrar com uma pessoa, irmãos, pode aquela pessoa estar no leito de morte, sofreu um acidente, está ali com pouco tempo de vida, ore para aquela pessoa, irmãos, pergunte se ela aceita Cristo como Salvador, porque talvez ela só tenha aquele momento para aceitar Cristo, e você vai ser um canal de bênção, vai ganhar uma alma para Cristo, irmãos. Não tem hora, não tem local, irmãos. Cristo, né, se a gente orar e clamar Ele entra com providência aonde quer que seja, irmãos, porque esse é o Deus que nós servimos. E aqui, irmãos, ninguém falou para nosso Senhor Jesus Cristo que ela estava doente há 18 anos. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo nos conhece, irmãos. Ele conhece cada um de nós aqui. E se Ele nos trouxe aqui essa noite, irmãos, é porque Ele tem projeto para cada um que está aqui. E saiba, irmãos, tenha certeza absoluta que o projeto de Deus para a nossa vida é melhor do que o nosso, porque Deus quer o nosso bem. Às vezes a gente enxerga algo de um jeito, a gente acha que é bom, e a gente não ora, não consagra o Senhor, a gente pega aquilo e depois a gente vê que não era bom, porque o Senhor enxerga lá na frente, e a gente às vezes enxerga só aqui. Então, irmãos, vamos consagrar tudo a nossa vida ao Senhor, todos os nossos sonhos, nossos projetos, orar e falar para o Senhor: se for bênção para a minha vida, que o Senhor faça chegar até mim esse sonho, esse projeto, faça se tornar realidade. Se não for, Senhor, que tira do meu coração, e o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, irmãos, como trabalhou, né, na vida dessa senhora. E aqui, irmãos, o 17, para finalizar, vai dizer: tendo Jesus dito estas palavras, todos os adversários ficaram envergonhados. É isso que acontece, irmãos. Quem é adversário do povo de Deus se envergonha, porque o povo de Deus, ele anda reto, ele anda no caminho da verdade. E aquele que se levanta contra o cristão, irmãos, ele é envergonhado. Não é porque você vai orar para aquela pessoa ir mal, não. Você vai orar para que Deus faça boa obra na vida dela, e ela vai ser envergonhada perante Cristo, irmãos. E Cristo, irmãos, se ela de lado, Cristo vai fazer a boa obra na vida dela também, como fez na nossa, que no passado a gente, quem não nasceu aqui em berço evangélico, também não andava na presença do Senhor, mas um dia, né, nós nos humilhamos perante o Senhor, e o Senhor restaurou a nossa vida, nos libertou dos vícios, e nos trouxe para a obra de Deus. Aí, para finalizar, o 17 disse assim: entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos, continuar se alegrando por tudo que Cristo tem feito em nossas vidas. Saber, irmãos, que para o ímpio aí fora, o emprego dele pode ser obra do acaso, o relacionamento dele pode ser obra do acaso, né? Mas para a gente não, irmãos, tudo que veio na nossa vida é permissão de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, cuidando de nós, nos abençoando. E pode ter certeza, irmãos, como tem aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de muitos aqui, Cristo faz, irmãos, algo, né, que parecia impossível se tornar realidade, para que a nossa bênção chegue até nós, irmãos. Então veja, irmãos, que Deus maravilhoso que nós servimos, um Deus que cuida da gente, liberta da parte, né, da parte espiritual, depois também abençoa a nossa vida, né, financeira, nossa vida familiar, e principalmente o nosso trabalhar na obra do Senhor, irmãos. Então, irmãos, vale muito a pena perseverar no Senhor, sabendo, irmãos, que a nossa maior bênção é a nossa salvação. A nossa salvação, que nós temos que ter certeza a todo tempo que nós estamos preparados para a vinda do Senhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando Cristo vai nos recolher. Mas independente do tempo que a gente ainda tem aqui sobre essa terra, quando Cristo voltar, que nós estejamos preparados para a nossa salvação, irmãos. Então continue, irmãos, perseverando na obra do Senhor. Vai ter a oração daqui a pouco, né, em posição de mãos. Leve, né, o seu sonho, o seu projeto, o seu pedido ao Senhor, que é o Senhor que vai entrar com providência, irmãos. E entra, irmãos,
Pode ter certeza disso, que se nós consagrarmos nosso sonho, nosso projeto ao Senhor, o Senhor entra com providência, irmão. O Senhor cura, liberta, abençoa. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus do impossível. Então, irmãos, fique firme na presença do Senhor. Saiba que você aqui, você é o canal de bênção para a sua família inteira, irmãos. No seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, você é um canal de bênção, irmãos. Então continue perseverando, irmãos. E aquela bênção que você tem pedido para Deus, que ainda não chegou, irmãos, tenha certeza que se for bom para você no momento oportuno, Deus vai chegar, irmãos, vai abençoar. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, irmão, padecendo daquela hemorragia. Essa mulher aqui, 18 anos, oprimida por um espírito maligno e ainda encurvada. O paralítico de Betesda, irmãos, 38 anos esperando o anjo do Senhor chegar, mexer nas águas, para ele poder ter oportunidade. Sempre alguém passava na frente dele, irmãos. Eis que chegou no Senhor Jesus Cristo e transformou a vida dele. Então assim, irmãos, como Cristo transformou a vida deles, Cristo vai continuar transformando as nossas vidas também, a vida das nossas famílias, e vai continuar, irmãos, abençoando os nossos sonhos, os nossos projetos. Então vamos consagrar nossa vida ao Senhor, irmãos, saber que o Senhor é que está no controle, que tudo que nós recebemos de bom não é obra do acaso, é permissão de Deus, é bênção do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? Continue firme, persevere, que a nossa maior bênção é a salvação, e nós vamos morar no céu, irmãos. Essa é uma promessa de Deus para nós. Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.